Olá, tudo bem com você? Aqui nós estamos chegando até você com mais um Drop CCA e hoje queremos falar sobre a vida que reflete Cristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem era Paulo antes de fazer esta declaração? Até o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, ele era chamado de Saulo de Tarso. Tarso, uma cidade da Cilícia. Depois passa a ser chamado de Paulo. Ele era da tribo de Benjamim. Antes da sua conversão na estrada de Damasco, ele perseguia os cristãos. Tinha cidadania romana, era homem culto e fariseu zeloso. Teve como mestre o mais sábio e notável rabino daquele tempo, o famoso Gamaliel. Paulo recebeu de Deus a habilidade para interpretar ao mundo gentílico, por meio da palavra falada e escrita e por atos sobrenaturais do poder divino, a missão de Cristo e sua mensagem de salvação. Por meio da sua ação inteligente e ungida, estabeleceu-se no mundo da época a universalidade do cristianismo. Paulo pregou aos judeus, mas Paulo pregou aos gentios também. Aliás, era chamado o apóstolo dos gentios. Nos escritos de Paulo encontramos a perfeita exposição da doutrina da salvação em Cristo Jesus. Paulo sobressaiu-se como professor de teologia e, ao mesmo tempo, salientou-se como o mais ousado de todos os missionários. Todavia, não basta admirar Paulo, precisamos colocar em prática os seus ensinos. Citar uma pessoa é fácil, o viver é que importa. Qual era o segredo de Paulo? Primeiro, Paulo tinha um alvo definido. Nenhuma dúvida o perturbava. Ele podia dizer claramente: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esta certeza impulsionava Paulo e era a primeira explicação para o seu sucesso espiritual. Tiago 1,8 declara que o homem indeciso, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Aquele que não tem um alvo definido, não sabe dizer o que pretende alcançar, é irresoluto, fraco e inconstante. Ora pende para um lado, ora para o outro, ora quer isto, amanhã aquilo. É como um navio em alto mar, sem bússola, sem destino. Qual é o alvo das suas aspirações nesta existência terrena? Muitos vivem por viver. Não descobriram ainda para que vivem neste corpo terreno por um tempo determinado. Outros buscam o prazer das riquezas, da fama, do poder. Querem ser exaltados, paparicados e servidos. A satisfação dos apetites da carne é o alvo supremo. Do lado dos cristãos,
Muitos querem alcançar o céu sem perder as coisas aqui deste mundo. Aspiram à coroa da vida eterna, contanto que não tenham de abandonar os prazeres que o mundo oferece. Querem servir a Cristo se esse serviço puder conciliar-se com a própria ambição. Paulo podia dizer que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que tipo de vida você quer viver aqui na Terra? Você tem uma resposta clara para esta pergunta? Paulo sabia o que queria. Você sabe? Segundo, ande com aqueles que sabem o que querem. E sabem corretamente, né? Sabem do lado certo. Não se deixe influenciar por aqueles que são libertinos, avarentos, ambiciosos e egocêntricos. Como viver Cristo? Viver Cristo é ter um estilo de vida que dá glória a Cristo, que louva a Cristo, que exalta a Cristo. Você abre mão de buscar a glória para si mesmo e busca dar glórias a Cristo em tudo o que faz. Você propaga Jesus com as suas ações e palavras. Paulo refletia Jesus em seu pensar, falar e agir. Qualquer passo a ser dado, qualquer decisão a ser tomada, tinha que redundar em grande glória para Jesus Cristo. Paulo ficava satisfeito por mais doloroso que tivesse sido tal passo. Se as suas prisões contribuíram mais para a causa de Cristo do que a sua liberdade, que fosse assim. Paulo sabia estar contente em todas as circunstâncias. Se Paulo era bem recebido pelo povo, ele aproveitava para exercer influência e promover os interesses do reino de Cristo. Seu zelo nunca esfriou. Ele vivia para Cristo. A sua vida comprovou isso. Você pode dizer o mesmo? Infelizmente, muitos cristãos não querem sacrificar sua comodidade, nem sua reputação, nem seus bens. O que oferecem a Cristo são sobras do seu coração, do seu tempo, da sua vida. Esses têm o coração dividido e o Rei Jesus não aceita coração dividido. Em tudo que você for fazer ou escolher, decida por dar glórias a Jesus Cristo. Em sua carreira profissional, em seus estudos, ao construir sua família, ao empreender na área dos negócios, em suas férias, em tudo que você fizer. Em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo, ele mesmo, declara: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A vida do apóstolo Paulo deve ser imitada por nós. A obra que Paulo iniciou com tanto zelo não está terminada, não está concluída. O reino de Jesus ainda não alcançou toda a terra, ou todos nesta terra.
Há muito por fazer e Ele conta comigo e conta com você também. Precisamos conquistar territórios para o seu reino eterno. Há uma palavra profética em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, que diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. A Igreja de Jesus continua a sua obra e cada um de nós é chamado para tomar parte nas fadigas e provações deste trabalho. Todo trabalho pode produzir cansaço. Que eu e você possamos dizer também: para mim, o viver é Cristo. Quer dizer, enquanto vivo, eu vivo para dar glórias a Cristo, não para mim mesmo, mas para Ele. E se morrer, é lucro. Por que é lucro? Porque vou estar na eternidade com Ele para todo sempre. Amém.